A paz do Senhor Jesus. Neste versículo Deus vai falar contigo. Então saiu um dos ao campo a apanhar erva e achou uma para brava. E colheu ela da sua capa cheia de coloquintitas e veio a cortar na panela do caldo, porque não a conhecia. Assim tiraram de comer aos homens. E sucedeu que, comendo eles, então, daquele caldo, clamaram, dizendo: Homem de Deus, a morte na panela, não podemos comer. Porém, ele disse: Trai-mo farinha e deita-no na panela. E disse: Agora tirai e comei para o povo. Então, não havia mal nenhum na panela. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vamos entender que Eliseu estava reunidos ali com os filhos dos profetas e eles estavam assentados na presença ali de Eliseu, aprendendo, obviamente. Eles estavam, vamos dizer assim, em um seminário, né? Reunidos ali para ter experiências com Deus, aprendendo as coisas de Deus. Mas chegou um determinado momento em que eles estavam com fome e decidiram fazer algo para comer. Alguém ali recebeu uma ordenança de Eliseu para estar recolhendo, fazendo ou preparando um caldo ali para servir para os filhos de profetas. Só que eles não tinham muita opção e um deles foi lá e colheu uma planta, e essa planta ela tinha veneno, não dava para se alimentar dela. Mas ele coloca ali, e aqui o nome da planta é até bem diferente daquilo que a gente acostuma ouvir, mas o nome é coloquintidas, que significa que ela é trepadeira, né? E, enfim, na hora de servir, alguém gritou: Homem de Deus, a morte na panela. Ou seja, não dá para comer o que foi preparado. E ele pede para lançar a farinha ali. Deitou farinha na panela. E aí ele disse: agora pode provar. A farinha aqui representa, irmãos, a purificação de Deus. Significa a santidade de Deus, o poder que Deus tem de estar trabalhando nas coisas que estão estragadas, ruins, né? Nós vamos entender que a farinha ela tem um grande poder de arrancar o mal pela raiz, de fazer o que é mal bem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entender que essa farinha branca, né, essa farinha, ela é o poder de Deus na vida daquele que não tem condição, muitas das vezes, de ser usado. Porque o alimento, eles precisavam se alimentar, mas não tinha condição porque estava envenenado. Tinha morte na panela. Se comesse, iam morrer. Mas aqui ele joga a farinha, que simboliza a pureza, a santidade. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, espiritualizando esse texto aqui, nós vamos entender que a palavra de Deus tem esse poder na nossa vida. Quando nós começamos a aplicar ela na nossa vida, ela vai nos limpando, ela vai nos ensinando, ela vai nos deixando apto para nos tornarmos alimentos. Sim, quantas pessoas que aos nossos olhos olhamos e falamos: não tem condição dessa pessoa ser aquilo que Deus disse que ela seria. Mas através do poder da palavra, da pureza, da santificação, de vida separada, irmãos, essa pessoa que antes era estragada, que outrora era pecado, que outrora só saía a morte das suas vidas, e estou aqui parafraseando, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, a partir de que ela começa a ter uma vida de santidade, de separação, uma vida de palavra, uma vida de busca. É essa pessoa que antes era usada para a morte, usada para matar, usada para destruir. Deus faz ela ser alimento. Alimento. Aleluias. É por isso que nós, quando viemos para a presença de Deus, precisamos nos consertar diante dele. Porque é assim que ele faz. Ele pega quem não é. Ele pega quem não era para alimentar, quem só fazia coisa errada, para começar a fazer o que é certo e alimentar ainda multidões. Amém? Você crê assim? Você crê que Deus vai tirar o veneno da tua panela e vai fazer você alimentar vidas e dar vidas? Eu creio assim. Que Deus te abençoe.